Olá, graça e paz e graça sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo a esse canal. Esse é um lugar para mim e para você conversarmos um pouquinho sobre, às vezes, dúvidas, conversas difíceis, ou então coisas que a gente às vezes nem para pensar, mas que de certa forma regem o curso da nossa vida, a forma que a gente pensa, a forma que a gente se relaciona, principalmente com a palavra de Deus. Amém? Vamos para o vídeo de hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre Judas, capítulo 24, versículo 24, que diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. E aí tá falando que esse é o Senhor Jesus Cristo. Continua lendo lá que você vai ter essa compreensão. O que acontece? Jesus é o único que pode nos apresentar diante de Deus sem mácula, sem mancha, sem pecado. Ele é o único. E ele já fez isso na cruz, ok? Só que o que acontece? Nós ainda estamos na terra, nós ainda estamos neste lugar aqui. E talvez de alguma forma você já pensou assim: como que eu vou fazer para não pecar, para não errar? E talvez, não sei se você já fez isso, mas eu já fiz várias vezes, de tentar vencer os meus maus desejos, os meus pecados sozinha, sabe? Eu preciso de força de vontade para isso. Não é que eu preciso orar mais, jejuar mais. E claro que isso tudo funciona também, de certa forma, porque isso nos aproxima do Senhor. Mas a grande verdade é que a Bíblia também nos ensina a permanecer em Cristo. E quando a gente permanece no Senhor, certamente a nossa alegria, o nosso prazer estará no Senhor. Sabe? A Bíblia ela ensina que o nosso pecado, as nossas tentações, ela vem de um desejo interno, sabe? O pecado, eu gosto de usar esse exemplo com as pessoas. O pecado não é comer o bolo, e aqui eu não tô falando de comer ou não, tá? Amém? Mas o pecado não é comer o bolo. O pecado, ele nasce, na verdade, no coração, lá no ventre, onde eu desejo comer o bolo. O bolo em si não é pecado, mas esse desejo, sabe, essa vontade, isso é que traz a luz ao pecado. E para vencer isso, nós precisamos trocar a fonte, porque muitas vezes a fonte está sendo as minhas próprias necessidades. Ah, mas é o meu corpo, mas é o meu sonho, é o meu casamento, são os meus filhos. E tudo isso é legítimo, sim. Só que nós precisamos fazer uma troca, ok? Porque quando a Bíblia fala sobre nascer de novo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu não sou mais governada pelo que eu sinto ou pelos meus desejos. Eu sou governada agora por Cristo que habita em mim, e permanecendo nisso, eu consigo vencer essas tentações. E eu não sei se você já passou por isso, depois de ter feito algo que você sabe que desagradou o Senhor, você ainda fica, sabe, remoendo aquela culpa, remoendo aquela situação. Só que eu preciso te dizer, Jesus Cristo, Ele é o único que pode nos apresentar diante de Deus sem mácula. E a Bíblia ainda fala que é com grande alegria, sabe? Jesus, ele quer te apresentar e não é de qualquer forma. Jesus, ele quer nos apresentar para o Pai com grande alegria, sabe? Foi por mim e foi por você que ele morreu numa cruz. Foi por mim e foi por você que ele decidiu despir-se de si mesmo para apresentar-nos diante de Deus sem mácula, sabe? Sem nenhuma mancha. Então, eu não sei o que você precisa hoje, mas eu preciso permanecer no Senhor. Eu preciso viver essas verdades para que eu vença o dia mau e também os dias bons, sabe? Os dias que às vezes parece que tá tudo tão bem que de certa forma a gente meio que esquece, sabe? Que é dependente do Senhor e que Ele habita em nós. Amém? Amém? Se esse vídeo fez sentido para você, me fala aqui nos comentários. Eu gosto de ouvir, eu gosto de ler, de entender, trocar essa ideia. Esse canal é nosso, ok? Eu não tô fazendo esse canal para mim mesmo. Tô fazendo para mim e para você conversarmos sobre isso, trazer à luz algumas coisas para que a verdade do Senhor, não a minha verdade, não a sua, mas a verdade do Senhor venha iluminar os nossos pensamentos e assim nós sermos transformados cada dia mais parecidos com Jesus.
E eu peço que você compartilhe também, sabe? De repente você pensou isso, cara, alguém tem fulano que precisa ouvir. Compartilha com essa pessoa. Não deixa de se inscrever nesse canal, porque eu quero, em nome de Jesus, toda semana estar compartilhando um vídeo novo aqui para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Deus abençoe, graça e paz e graça sobre a sua vida e permaneça em Cristo até que Ele venha. Amém?